a dinâmica no nosso Brasil e no mundo hoje que nós vivemos está muito dinâmico. O que acontece? Todo esse caos, toda essa onda, todo esse tsunami que está acontecendo, o que ocorreu lá com aquele ativista lá dos Estados Unidos, ali, a minha opinião, eu vou sempre deixar a minha opinião se posicionar. Cara, eu acho que já há tempos ultrapassamos uma linha que não podemos mais dar a nossa opinião, não podemos mais vir aqui falar o que a gente acha, o que a gente pensa, e, mesmo assim, se tiver uma divergência, a gente tentar conviver de uma forma em paz, em harmonia, e respeitar cada um no seu quadrado. Eu não sou obrigado, se a pessoa tiver uma opinião diferente, a morar, a estar sempre ao lado dessa pessoa, mas no coletivo, nos bens comuns, eu tenho que conviver com essa pessoa, eu tenho que respeitar essa pessoa, e isso que forma uma sociedade, isso que forma uma democracia, e hoje a gente não vê, nos dias atuais, a gente não vê isso mais. As pessoas estão extremamente violentas, tentando implantar uma ideologia na nossa cabeça, de uma certa forma que não funciona. Aí eu tenho que ir lá, no caso, como eu tô falando em alguns vídeos, eu sempre vou falar histórias, né? A gente voltando lá na Revolução Francesa, a gente voltando lá na Revolução Russa, a gente sabe que foi momentos terríveis, momentos que pessoas fizeram aquela revolução, tentaram implantar certas ideologias que no mundo inteiro não deu certo. No mundo inteiro, ao decorrer, depois desse processo, a gente viu que isso foi um fracasso para a gente como sociedade, a gente como humano, e a gente tem sempre tentar fazer um lugar mais justo, um lugar mais com harmonia, um lugar onde que todo mundo consegue conviver, onde que todo mundo consegue ter as mesmas ideias, onde que todo mundo consegue conviver, onde que todo mundo consegue ser amigo. A gente sabe que nesses momentos terríveis dessas revoluções foi um momento crítico, um momento violento, que não funcionou e deixou coisas que, como que a gente viu nos Estados Unidos, que não funciona, e coisas terríveis. E assim, qual é a minha maior preocupação agora, com isso dos Estados Unidos, essa linha que foi ultrapassada, é a gente ver, ao decorrer, no mundo inteiro, pessoas, caras, que não estão bem da cabeça, tentando seguir essa mesma linha. Porque toda essa luta mundial, todo esse xadrez político, todo esse jogo das grandes potências para conquistar território, para conquistar a moeda, a sua moeda, para conquistar mais o domínio da sua moeda, do seu poder econômico, a influência em outros países que não têm tanto o poderio dessas grandes potências, e isso acaba colocando mais fogo no geopolítico no mundo inteiro. Aqui, cara, eu vou falar aqui no Brasil. Aqui, é como eu tô falando, cara. Na minha opinião, eu respeito a pessoa. Eu consigo respeitar, conviver no coletivo, independente da divergência política dessa pessoa. Você entendeu? Eu consigo. A questão até que eu falo em alguns vídeos, eu gosto, assim, o que ele fez lá, o Arthur do MBL. A gente nunca viu um deputado estadual fazer aquilo que ele fez, que ele ia nas universidades, ele mostrava o que acontecia com o nosso dinheiro público, o que aquelas pessoas estavam fazendo. Era legal aquele trabalho, ele errou com a situação da Ucrânia, aquelas falas que ele falou. Eu consigo conviver com um cara com uma ideologia, que nem ele tá, eles criaram um partido, tá querendo colocar uma ideologia. Assim, é aquela crença, aquela fé de querer mudar esse Brasil, às vezes querer mudar essa nação. E a gente sabe, minha opinião, assim, que é utopia, que é difícil, que muitos tentaram, não conseguiram. A gente viu aí na semana a condenação do nosso ex-presidente Bolsonaro, que ele foi condenado a 27 anos. A gente viu meses atrás aquela manicure que estava em Brasília, condenado a 12 anos, deixou filhas, deixou família. E a gente sabe, vamos voltar lá, no 2012, não é? 2012, 2016? Vamos voltar tempos atrás? Eu não sei, eu não lembro muito bem dessa faixa etária. Eu lembro que quando foram fazer o processo do ex-presidente, esse processo foi na primeira instância, né, de Curitiba. Eu não entendo de direito, quem entende de direito, a pessoa específica, coloca aí nos comentários. Então, assim, condenaram, iniciaram aquele processo, aquele inquérito na primeira instância, levaram praticamente quase, com todos os recursos que tem, que existe, quase 4 anos
para chegar a uma condenação, quase 2, 3, 4 anos, demoraram, esticaram o tempo para condenar e agora, rapidamente, condenaram o ex-presidente, inelegível. E assim, a gente precisa falar, eu não vou vir aqui e falar que eu acho certo, eu tenho que respeitar, mas a gente precisa falar realmente quem é uma pessoa digna, quem é uma pessoa que tem caráter, uma pessoa que tá torcendo pro Brasil dar certo, que quer ver as coisas funcionarem, que quer ver as coisas darem certo. A gente precisa realmente falar. Assim, hoje tá difícil aqui no Brasil, a gente colocar, a gente dialogar, a gente fazer vídeos para falar o que a gente realmente pensa. Hoje tá difícil. A gente viu as censuras que teve lá no Nepal, né? A primeira revolução, a revolução geração Z, porque é uma revolução de garotos, né? Uma faixa etária que às vezes não tem uma grande ambição. Tudo aquilo que está acontecendo, o caos, talvez eles não conseguem ter as principais coisas que o dinheiro consegue comprar, eles não conseguem adquirir esse recurso, e o recurso mínimo ali na Indonésia que eles tinham, que era a questão das redes sociais, tiraram toda aquela tirania, toda aquela mazela que tinha. A única coisa que essa geração Z que fazia eles felizes, não é? Viajar, porque eu gosto, assim, eu tô falando por mim mesmo. Tem muito lugar que eu quero conhecer, como que eu não tive condições ainda, mas eu assisto através do YouTuber, dessa rede social maravilhosa, linda, fantástica, que está no mundo inteiro, onde que tem conexão de internet, onde que essa plataforma está permitida. Eu consigo viajar no mundo inteiro através dessas redes sociais. E lá, o que aconteceu? Tiraram isso deles, ali, daquela geração. A gente viu essa tragédia. Eu vou fazer aqui num dos vídeos sobre a Revolução Francesa, que no caso que é a cópia desde o início. É a cópia, desde quando o mundo era mundo, desde o início. E assim, a gente viu aquele episódio ali na Indonésia, aquele episódio terrível. A primeira-ministra, a mulher, né, do primeiro-ministro ali, cara, terrível. Assim, destruição total, aquele caos, aquele tsunami. E assim, até que ponto a gente vai chegar? De tudo que está acontecendo na Ucrânia, na Rússia, Polônia, a OTAN, os Estados Unidos de um lado, Venezuela, como que eu sempre falei, com os Estados Unidos com destroide, os Estados Unidos com caças, os Estados Unidos ali, navegando ali, para tentar combater substâncias ruins. Até que ponto que a gente vai chegar? Até no final de 2030. Quem souber, quem souber, o que você imaginar, tudo que você está vendo, coloca a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha? Até onde que a gente vai chegar? Até onde que os seres humanos vai chegar? Até onde que o homem humano é capaz? O que ele é capaz de fazer? Deixa aí seus comentários. O que os humanos é capazes de fazer em tudo que está ocorrendo? Porque a gente viu de tudo. Como que eu sempre falo aqui, o certo passando como errado, o errado passando como certo. E assim, as pessoas toda hora com desinformações, as pessoas toda hora confundindo com as pessoas que não acompanham, e as pessoas têm o interesse para que muitas pessoas não acompanhem, que muitas pessoas acabam desistindo, para que muitas pessoas acabam talvez não fazendo o seu ato democrático, o que acha, o que pensa, e cada vez mais vai ficando difícil, vai ficando mais complicado, e cada vez mais a gente vai perdendo o nosso poder de expressão, o nosso poder para a gente compartilhar as ideias, e não é obrigatório as pessoas aceitarem a nossa ideia. A gente está fazendo um bate-papo, entrando num senso comum, e sempre pensando no Brasil, que é o maior importante, onde que milhares de pessoas honradas, que trabalham, que saem todos os dias para ganhar seu pão, e não tem valorização nesse país, e não tem um futuro e uma perspectiva de uma vida melhor, como que tem todos esses políticos, e não dão valor para a nossa grande nação.